tão agitado, né? Eu não sei, eu que às vezes... Eu não sei se eu sou sensível demais, mas às vezes eu ouço mais do que os outros estão ouvindo. Mas amém. Talvez vocês estejam estranhando onde está o pastor, o que aconteceu com ele. Na verdade, o pastor não está bem desde ontem. Ele passou o dia todo de cama, com febre, muitas dores, diarreia. O Isaac suspeitou que poderia ser dengue, mas eu acredito que não seja, porque hoje ele já não está com tantas dores, continua ainda com diarreia e indisposição. Então, por isso, ele ficou em casa. Confesso para vocês que eu fico como se eu tivesse metade. Mas nós temos que continuar. Nós somos um, então eu estou aqui representando a parte dele também. E quero que vocês estejam orando. Na verdade, a gente, no processo de acampamento, na correria, já há um desgaste. Nós já fomos bem cansados. E depois de todas as batalhas que travamos, que é normal, as batalhas espirituais, as preocupações e tudo mais, o corpo responde, a gente fica mais vulnerável. Tiveram pessoas também que pegaram dengue, nós não sabemos se foi lá. Tem pessoas que tiveram alguma indisposição, às vezes porque água de piscina, sol demais, come aquilo que não está acostumado, aí dá um desarranjo aí, mas isso é normal. Isso é bastante normal. Mas a hora que eu estava ali, orando ali embaixo, antes de subir, e a hora que a Mari estava orando para a oração intercessória, o Senhor falou ao meu coração algo, especialmente para aqueles que foram para o acampamento. Nós ficamos 4 dias reservados, orando, buscando, divertindo, enfim, na presença do Senhor. Nos 4 dias o Senhor permitiu tudo, permitiu que nós ficássemos expostos, vulneráveis, permitiu que dar situações para que fôssemos disciplinados, chamados a atenção, localizados, mas também o Senhor nos visitou de uma forma extraordinária. E o que deve prevalecer no nosso coração é exatamente a misericórdia do Senhor e a graça e o amor dele por ter nos visitado. Mas eu disse na última mensagem, que na verdade nem teve, eu li a mensagem, falei sobre a corça. Não é sobre isso que eu vou pregar, ok? Só vou falar aquilo que Deus falou no meu coração ali. Falou sobre a corça, a necessidade da água que a corça precisa, porque se ela sem água, ela sente dores, ela resseca, ela fica vulnerável aos predadores, porque conforme ela não bebe água, ela começa a soltar um odor, e aí os predadores vêm atrás, e é por isso que ela fala, eu anseio pela água, porque ela mergulha na água, fica só com o focinho para fora e tira o rastro. Então, além de saciar a sua sede, ela fica fora da visão do inimigo. Quando nós vamos para o acampamento, normalmente nós falamos que nós subimos ao monte para encontrar-se com o Senhor. Mas nós não podemos ficar lá, nós temos que voltar. E o mais importante não é de irmos, mas é quando nós voltamos. Porque se nós não pegarmos aquilo que nós aprendemos e vivenciamos lá, e trouxermos para o nosso dia a dia, em vão foi os 4 dias. Então, às vezes, nós ficamos lá em êxtase espiritual, se é que pode dizer isso, e depois, quando a gente volta, parece que dá um apagão, e aí as lutas, as dificuldades do dia a dia nos consomem, e nos faz esquecer tudo aquilo que Deus se revelou a nós. Então, eu quero dizer a você que foi ao acampamento, que você seja corça. Você precisa de água, mas não só em acampamento, você precisa de todos os dias a água do Senhor, porque senão em pouco tempo a sua pele vai ressecar, em pouco tempo você vai sentir dores, e em pouquíssimo tempo vai sair um odor para atrair os predadores. Então não pare,
O que Deus nos ensinou, o que Deus nos revelou, é para que nós possamos nos abastecer, para que vivamos um ano na presença do Senhor. E não só 4 dias por ano, mas 4 dias sejamos abastecidos para vivermos todo o ano na presença do Senhor. Então, todas as vezes que você se sentir fraco, fala: Senhor, eu preciso das suas águas, eu preciso mergulhar na água do teu Espírito, eu preciso saciar, eu preciso molhar a minha pele, eu preciso tirar toda a sequidão, porque sem o Senhor nada sou, nada posso fazer. Amém? Com certeza você já deve ter tido um monte de lutas. Quem saiu do acampamento já tem um monte de lutas. Isso é tão previsível, sabia? Era óbvio que isso ia acontecer, porque a nossa vida nessa terra continua. E a Bíblia não nos engana: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu, e Ele nos faz mais do que vencedores em seu nome. Amém? Então, vai ser de repente. Quando a trombeta tocar, com certeza não vou levar esse susto, mas vai ser de repente. Alguns vão assustar, que não seja eu, mas alguns vão assustar. Bom, nós vamos meditar na palavra do Senhor, e nós estamos no mês de março, mês das mulheres, e o pastor desafiou a fazer uma série de mensagens sobre mulheres da Bíblia. E quando ele falou para mim sobre isso, eu falei: meu bem, deixa eu escolher o nome das mulheres. E ele falou: fique à vontade. E na verdade, todas as vezes que nós falamos das mulheres da Bíblia, nós costumamos falar daquelas que todos conhecem: Ana, Raquel, Ruth, Maria. Qual outra que vocês estão acostumados? Esther. Então Noemi, nós começamos sempre a falar Marta. Nós começamos sempre a lembrar das mulheres que são bem mais conhecidas, entre aspas, da palavra que todos falam. E eu falei para ele: eu quero mulheres que talvez muitos nem sabem quem elas são, porque não leram, porque desconhecem a palavra, às vezes não passaram por alguns textos. Mulheres que às vezes foram citados nomes ou sem nome, mas mulheres que, pelo fato de estarem na Bíblia e falarem sobre elas, elas têm alguma importância, elas têm relevância. Aí os homens vão dizer: poxa, então o mês de março vai ser só para as mulheres? Não, nós mulheres ensinamos vocês também. Amém, mulheres? Então, através da vida das mulheres, todos nós, como seres humanos, como servos do Senhor, podemos aprender. E hoje nós vamos falar sobre 5 mulheres. Alguém já ouviu falar das filhas de Zelofeade? Levanta a mão. As filhas de Zelofeade. Quem aqui já ouviu falar? 1, 2, 3, 4. 4 pessoas que já ouviram falar sobre as filhas de Zelofeade. Você entende como é importante falar de algumas mulheres que não estão tão conhecidas, mas que trazem lições tremendas sobre a nossa vida? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Números capítulo 27. Números capítulo 27. Do versículo 1 ao 11. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra: aproximaram as filhas de Zelofeade, filho de Éter, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto.
ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se o homem morrer e não deixar filho, transfira a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então nós vemos aqui a história de 5 meninas, filha de um homem que só teve mulheres, nenhum homem, 5 mulheres. E aí, inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, porque sempre me fazem uma pergunta sobre um dos nomes delas, e até eu estava falando com a Esther essa semana, como isso é curioso. Virou, mexeu, eu tenho uma sobrinha, e ela estava no acampamento, que chama Noa. E aí, todas as vezes que eu falo que eu tenho uma sobrinha chamada Noa, as pessoas falam: Noa? Mas não é nome de homem? Não. Noa com H se refere a Noé. Mas Noa sem H é uma das filhas de Zelofeade. Quando minha irmã estava grávida, ela teve que passar 9 meses totalmente de repouso. E ela, lendo a palavra, Deus falou com ela através das filhas de Zelofeade. E o nome de Noa, para alguns, tem 2 significados: descanso e determinação. E era exatamente o que a minha irmã precisava durante a gravidez. Ela precisava de total descanso e ela precisava de determinação para que aquela gravidez fosse até o fim. Então, Noa é nome de mulher, Noá com H é Noé, nome de homem. Então, ainda a Esther falou: nossa, eu acho que o pessoal não sabe disso. Não sabe. Se não sabe quem é as filhas de Zelofeade, nunca ouviram falar outra Noa. Até porque na Bíblia você vai ver Noé. Mas Noa é uma das filhas de Zelofeade. Isso daí foi só um parênteses, informação, cultura, conhecimentos gerais da igreja, da palavra. Quem era Zelofeade? Esse nome também é uns nomes que misericórdia, né? Quem era Zelofeade? Não se fala muito de Zelofeade, apenas que ele era um homem da tribo de Manassés. Ele era neto de Gileade, bisneto de Maquir. Ele era lá da linha de José. Mas não se fala muito. O que se fala é que ele estava entre aqueles que estavam em direção à terra prometida, aquele povo que estava caminhando no deserto. E diz que nessa trajetória ele morreu. E ele tinha 5 filhas. E aí tem esse nome aí, as 5 filhas, que é Maalá, em algumas versões, ou Macla, em outras versões. Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Alguém já ouviu algum desses nomes aí andando aí, amigas? Eu já conheço Noa, Milca e Tirsa. Essas 3 eu já conheço pessoas com esse nome. Maalá, Macla e Ogla, eu não conheço nenhuma. Mas são nomes bíblicos, e depois nós vamos falar do significado deles, e é muito profundo. Todas as vezes que nós temos mulheres grávidas, nós aconselhamos que elas possam ver o significado do nome. Porque naquele período, normalmente, o nome era dado por uma situação que acontecia ou por uma palavra profética. Hoje nós aconselhamos a pessoa a escolher um nome de forma que esse nome seja profético para a vida dessa criança, seja menino ou seja menina. Porque às vezes nós falamos de nomes. Eu lembro da minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, ela chamava
Maria Inês. E aí ela falava assim, quando ela não estava bem, ela falava assim: não me chame de Maria, me chama de Mara, que significa amarga. E é interessante porque você às vezes acha que é bonito um nome, mas não entende que ele carrega uma palavra, ele carrega às vezes um peso, para quem sabe, para quem não sabe nem liga. Mas então é bom que a gente tenha cuidado com o nome que a gente escolhe para os nossos filhos, eles precisam fazer sentido, e melhor ainda se eles forem proféticos. Então nós vemos aí o nome dessas meninas, e a gente sabe aí da situação de Zelofiade. Era um homem que tinha posses, tinha terras, mas não tinha nenhum filho homem. Naquele período, não ter filho homem era não continuar a sua descendência, a sua linhagem. As mulheres, na verdade, elas não tinham voz. Voz, entenda, elas tinham muita influência. Na verdade, as mulheres não eram colocadas em destaque, mas elas agiam sempre por trás. Sempre havia uma mulher no meio da história, ou para atrapalhar ou para fazer as coisas acontecerem. Sempre, é 8 ou 80. Quando cita uma mulher na Bíblia, duas coisas acontecem: ou elas estão para abençoar, ou elas estão para destruir. Porque, na verdade, nós sabemos que nós, mulheres, temos um poder de persuasão. Deus nos deu esse poder de persuasão que deve ser usado de forma sábia, de forma equilibrada, com discernimento. Por isso que a Bíblia diz que a mulher tola destrói e a sábia constrói, edifica. Porque nós temos essa capacidade, tanto de construir quanto de destruir. Por isso, o melhor para nós mulheres é pedirmos a direção de Deus e falar: Senhor, me ajuda, me dirige, porque ou eu destruo ou eu construo. Mas Deus nos chamou para construir, amém, mulheres? Então, que você seja uma mulher que edifique não só a sua casa, mas todas as pessoas que estão ao seu redor. Quando fala, chegou, fulana, Maiara chegou, opa, alguma coisa vai acontecer de bom. Amém? Meu Deus, Taliene chegou, alguma coisa vai acontecer de bom. Vão se resolver coisas, não vão, Diego? Isso eu sei que vai, né? Resolver coisas eu sei que vai. Mas a gente precisa mesmo pedir essa sabedoria e essa influência e esse jeito único da mulher. E aí nós vemos aqui que, como eles estavam indo do deserto para a terra prometida, estava se conversando como iria se dividir as terras. Só que as mulheres, as filhas de Zelofiade, que não deveriam ser velhas, porque elas não estavam casadas, então nem se casava tão tarde, deviam ser meninas, moças. E aí elas viram que na hora da divisão, diante da lei de Israel, elas não teriam direito a nenhuma terra. Inclusive, ia se encerrar ali a descendência. Por quê? Porque não havia nenhum homem para continuar. Mas provavelmente elas conversaram: peraí, nós somos 5 mulheres. Nós não temos culpa de que o nosso pai não teve homem. Não somos nós que escolhemos o sexo da criança para nascer. Então eu sei o que nós vamos fazer. Vamos até Moisés e vamos falar para eles que não é justo que a gente fique sem uma terra, que o nome do nosso pai seja perdido ou seja esquecido só porque ele não teve um filho homem. E não bastou somente elas pensarem em fazer isso, mas elas teriam que enfrentar Moisés, Eleazar, que era o sacerdote, a assembleia de homens e de líderes. Elas precisavam ter coragem para poder sair e lá reivindicar algo que pela lei não tinha brecha nenhuma. Isso era certo, não pode. Elas teriam que ficar esperando a bondade de algum homem se casar com elas, para que elas pudessem ter direito a uma terra.
Mas elas falaram: não, nós vamos lá. O não já é certo. Nós vamos até Moisés. Na verdade, elas não poderiam ir até Deus, porque na verdade naquela época não se falava. Ou você ia através do sacerdote, e elas, engraçado que elas não foram só no sacerdote, elas foram em Moisés, porque era ele quem estava liderando o povo para a terra prometida. Então ele que estava comandando toda essa situação. Então vamos direto para quem manda, mesmo que seja perante os outros líderes que ali estavam. E elas foram lá e falaram: olha, o meu pai não teve filhos, mas é justo se esquecer o nome deles e nós 5 mulheres ficarmos sem nada. Eu creio que Moisés já tinha julgado muitas histórias e muitas situações, mas aquela falou: e agora? Ele poderia simplesmente responder e dizer: a lei diz que vocês não têm direito. Mas algo parou no seu coração e falou assim: peraí, de certa forma eu acho que isso é digno de se levar a Deus. E ele foi e consultou ao próprio Deus: o que eu faço com essas meninas? O que eu faço com esse pedido que elas fizeram? E o próprio Deus disse: Moisés, aquilo que essas mulheres pedem é justo, elas têm razão. E é tão interessante que por conta da coragem delas, a lei de Israel foi transformada. No entanto, que dizem que é a lei de Zelofeade. 5 mulheres que não tinham condição nenhuma de ter terra, passaram a ter, e não somente a parte delas, mas por conta delas terem ido reivindicar aquilo que precisavam, todas as outras mulheres que talvez passaram pela mesma situação foram beneficiadas. Você entende quando às vezes nós tomamos uma posição de coragem, uma posição inédita, uma posição de ousadia. Às vezes nós achamos que estamos fazendo algo somente para nós, mas não. Às vezes um posicionamento que nós temos de ousadia faz mudar toda uma circunstância e que abençoa não somente a nós, mas aqueles que vêm depois de nós. Com certeza, várias outras casais devem ter tido só mulheres. Não era um caso somente delas, mas elas garantiram que a lei fosse mudada por conta da postura que elas tiveram de chegar até Moisés e Moisés consultar a Deus. E é tão gostoso quando a gente sabe quando a gente pede, a Bíblia fala que pedis, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedir mal. Porque vai pedir só para gastar nos seus deleites. Mas olha que delícia quando você pede e Deus fala: bom pedido, você vai ter. É justo o seu pedido. Você tem razão naquilo que pede. Então nós vemos algumas coisas que a gente poderia aprender, simples, mas que nós devemos fazer. Porque o ser humano é meio, acho que é quase que total egoísta. Todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa, seja nova, a gente nunca pensa na nossa geração. O que o Brasil vai se beneficiar com tal atitude? O que a minha família, não, quero saber o meu problema agora, resolver, se vai sobrar para alguém, vai beneficiar, ok, mas se não, resolver o meu problema já está de bom tamanho. E é interessante quando a gente vai um pouco mais além. Às vezes as coisas que a gente pede de justiça, coisas que nós temos razão, coisas que agradam a Deus e que mudam uma história, não somente da pessoa, mas muda a história de uma nação, muda leis. Você imagina a nossa lei nacional, por conta de um posicionamento meu ou seu, o governo é obrigado a mudar alguma lei? Às vezes nós usamos essa ousadia ou essa coragem para poder fazer leis aí de benefício próprio, para beneficiar a minoria, para poder querer bater no pé. Não.
quando nós usamos a nossa influência, quando nós usamos a nossa sabedoria, quando nós usamos situações que são ruins na nossa vida, ressignificamos e permitimos que essa situação mude a história, não somente minha, mas da minha geração, da minha vizinhança, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Mas a gente pensa assim, a gente pensa tão longe assim. Será que aquilo que eu faço faz diferença? Será que aquilo que eu sonho faz diferença? Normalmente a gente não se preocupa. E talvez aquelas meninas também não estivessem preocupando. Mas elas tiveram coragem de se reunir e falar, vamos lá. Talvez outras, que talvez até passaram por essa situação, tenham se feito de vítima e falar, é a lei, é assim mesmo. Nós mulheres não valemos nada, não temos direito de nada. As coisas acontecem, sei lá por que Deus faz isso com as mulheres. E é engraçado que, se a gente olhar toda a Bíblia, a gente vê o valor que a mulher tem e o quanto Deus a valoriza. Eu até brinquei outro dia com uma pessoa e falei assim, Deus valorizou tanto a mulher, que Ele fez o homem primeiro, e tudo que não deu certo, Ele fez a mulher para dar certo. Claro que o homem ficou bravo comigo, mas era brincadeira. Na verdade, Deus fez pessoas diferentes para se completarem, para se complementarem. Mas tudo que Deus fez é perfeito e é bom. Mas eu queria destacar algumas coisas que a gente pode aprender com essas mulheres. Primeiro, importância de se ter coragem de falar o que precisamos. Quantas vezes nós sofremos calados? Precisamos de alguma coisa, temos uma necessidade, mas por vergonha, por medo, para não se expor, para não ficar preocupado com o que os outros vão pensar a seu respeito, você e eu sofremos calados e não falamos nada. E às vezes aquilo que nós precisamos, ou aquilo até que nós gostaríamos de reivindicar, é justo. Nós temos até razão, mas não. A gente prefere ficar no nosso cantinho. Se Deus quiser, Ele faz. Nós falamos lá no acampamento, uma das devocionais, que Deus não faz aquilo que nós precisamos fazer. Ele não fez robôs, apesar dele ser onisciente, saber o ontem, o hoje e o amanhã. Mas Ele nos dá a liberdade de escolha. Então, por conta disso, às vezes nós precisamos de ajuda. Às vezes você e eu estamos precisando de uma coisa simples, sabe? Vamos colocar aí, um gás que acabou na sua casa. Imagina, se eu vou falar isso, o que vão pensar de mim? Está passando fome. Imagina que eu vou pedir. Vou falar que não tem açúcar na minha casa? Vou falar, eu vou falar, não tem papel higiênico. Hoje de manhã nós fomos para o acampamento, e a gente não fez compra antes, iríamos fazer depois. Aí chega aquela correria, minha sobrinha estava aí, tínhamos que resolver coisas para ela, enfim. E aí hoje de manhã, não tinha papel higiênico na minha casa. Estava com o papel higiênico rodando de banheiro em banheiro. E o pastor com diarreia, imagina? Quase bati na porta do vizinho e eu ia falar, e é novo, é um casal de carioca aqui, militar lá que estão lá, ia falar assim, escuta, você não podia um rolo de papel higiênico? Mas aí Isaac e Esther ainda estavam dormindo, e o pastor correu lá daquele jeito, eu apavorada, porque ele estava passando mal, mas ele sabia o quanto ele precisava de papel higiênico. Aí ele pegou e foi lá e comprou. Então são necessidades que não é porque, ai meu Deus, não tem papel higiênico na minha casa, que horror. Às vezes acontece, você não calculou e acabou o gás, acabou o açúcar, acabou alguma coisa, e qual o problema? Eu sinto falta da Beth agora, porque quando a gente morava lá no Urbanova, no condomínio, a gente trocava açúcar, farinha, a gente trocava tudo. Agora, eu acho que eu já fico mais com vergonha, olha aí.
Então, eu não tenho coragem de bater na casa do vizinho e falar, escuta, tem 2 ovos. Eu e a Beth era uma pouca vergonha, a gente vivia pedindo uma coisa para outra, depois eu te dou, dava nada, nem eu devolvia para ela, nem ela devolvia para mim, e ficava por isso. O máximo que a gente fazia era, se fizesse um bolo, dava um pedaço. Era o máximo que a gente fazia. Mas, às vezes, nós temos vergonha de falar aquilo que nós precisamos. E aí, além de nós não deixarmos, nós não sermos abençoados, nós não deixamos que outras pessoas sejam usadas para nos abençoar. É importante que a gente fale. Mas, para falar, também é importante que a gente fale com sabedoria. As nossas ações precisam ter sabedoria. Imagina se aquelas 5 meninas chegassem lá, batendo no peito, se achando empoderadas, com a militância feminista. Olha aqui, a partir de agora, nós mulheres não vamos ficar quietas não, Moisés. Está ouvindo? A gente se uniu aqui, nós somos em 5, daqui a pouco nós somos 10, 100. Você vai ver aqui 1 milhão de mulheres na tua orelha. Quero que mude essa lei. Ela ia conseguir alguma coisa? Não. Elas não iriam. Mas elas chegaram e simplesmente, com sabedoria, apresentaram sem mentir, porque às vezes nós queremos apresentar as nossas queixas, mas para que as pessoas fiquem com dó, a gente dá uma aumentada. E aí entra uma mentira. E se entra mentira ou exagero, Deus não compactua. Pois elas falaram a verdade, a situação e a necessidade. E Deus disse, é justo. Elas têm razão. Mas se viessem batendo no peito, se viessem achando que podia, não teriam conseguido nada. Então, todas as vezes que nós precisamos falar, expor as nossas queixas, principalmente com Deus, fale com sabedoria. Primeiro, porque Ele não tem obrigação de fazer nada, porque tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez. Ele morreu na cruz para nos salvar, e isso já é suficiente. Já é suficiente. Porém, como um pai amoroso, Ele permite que a gente chegue até Ele e fala, Pai, eu estou precisando disso. A minha situação é essa. E você pode pedir qualquer coisa. Eu falo para as meninas que eu peço qualquer coisa. Eu vou no cabeleireiro, eu oro pela cabeleireira. Eu vou no dentista, eu oro pelo dentista, oro pelos meus dentes. Eu vou fazer exames, peço ao Senhor que tudo eu falo, Senhor, entra na providência aí, entra junto, abençoa, principalmente quando eu estou numa situação de medo. Eu peço ao Senhor, Senhor, vamos junto comigo, entra aí na história, e nós podemos falar ao Senhor todas as coisas. Eu já contei para vocês que nós morávamos aqui, e uma vez nós tínhamos que, acho que era um casamento, eu não sei, e o pastor, quando nós morávamos em Rio Preto, e nos roubaram, enfim, nós não estávamos com roupa suficiente para esse casamento, e o pastor ia fazer o casamento e não tinha terno. E aí, um dia eu falei para ele assim, meu bem, me deixa no shopping. Ele falou, vai fazer o que no shopping? As crianças eram pequenas. Eu falei, fica com as crianças, acho que eles estavam na escola. Me deixa no shopping. A mulher está doida, sem cartão. O que é que ela vai fazer no shopping? E aí ele falou assim, olha, para não ficar tão chato, que eu não tenho dinheiro nem cartão, eu te dá R$10 para tomar sorvete, traz o troco. Falei, nossa, agora estou rica. Mas Deus tinha colocado no meu coração, para que eu pudesse gerar no meu coração aquilo que eu queria. E eu comecei a andar nas lojas. E aí eu comecei a ver alguns ternos. E eu passava a mão sobre os ternos e falava, Senhor, Tu sabes que o meu marido precisa de um terno novo. Ele vai fazer um casamento. E nós não temos condição de comprar um terno. Mas eu passei a mão em vários ternos, que eu sei que seriam bonitos, e que ele ia gostar. E fui andando e passando. E ele nem imaginava o que estava acontecendo. Enquanto eu passava pelas lojas e orava pelos ternos, quando ele foi me buscar, ele disse assim, seu irmão me ligou. Verdade, ligou lá de Americana. Ai, que legal. E o que que é?
Ele falou que estava trabalhando, estava no gabinete, ele era assessor direto do prefeito, sei lá onde ele estava, e ele falou que estava lá sentado, e o Espírito Santo falou assim para ele: liga na tal loja e manda reservar um terno para o Alexandre. Ele vai vir para cá e você vai dar um terno para ele e você avisa a ele. E ele pegou e ligou imediatamente: Alexandre, deixei um terno reservado aqui para você, você vai vir não sei o que, passar aqui, porque eu acho que a gente ia fazer inclusive um casamento lá. Então você venha e já tem o seu terno e pega. E quando ele falou para mim, eu comecei a chorar, porque enquanto eu colocava e fazia os meus pedidos a Deus sobre o terno que precisava, o próprio Deus sabia que era justo o pedido e foi lá tocar em alguém que pudesse fazer o que era preciso. Você entende? Você pode pedir. E se ele não tivesse dado, a dia com o velho, sei lá, a gente dava um jeito. Ele não ia deixar de fazer o casamento. Mas aprove a Deus ouvir a minha oração. E quando eu falei para o pastor, ele falou: ora mais, vai botando mão em outras coisas aí também. Quem sabe a gente não ganha. E é verdade. Você precisa ter liberdade para falar com Deus aquilo que você precisa. Outra coisa, a importância de lutar por justiça. Gente, como nós estamos omissos nos dias de hoje. Quantas injustiças nós temos visto. E nós olhamos e não fazemos nada. Sabe por quê? Para não se comprometer. Porque vai que sobra para mim. Estou aqui quietinho no meu canto. Para que eu vou mexer nisso? E nós vemos às vezes injustiça dentro da nossa casa. Injustiça, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher. E nós não fazemos nada. Todas as vezes que nós fizermos algo ou buscarmos justiça, nós teremos a ação de um Deus justo. Nós não podemos ser omissos e deixar, não é justo, né? Mas sabe o negócio, tá ruim, mas tá bom? Eu não gosto dessa frase. Se tá ruim, tá ruim. Se tá bom, está bom. Tá ruim, então não tá bom. Mas tem muitas vezes fala, tá ruim, mas tá bom. Não. Não. Se acaso não acontecer aquilo que eu quis intervir, tá tudo bem. Deus sabe, a sua soberania sabe o que é melhor para mim e para você. Mas isso não me impede de pedir justiça. A minha irmã Suzy, ela que cuidou os últimos anos, bons últimos anos da minha mãe, e nós pedimos para a advogada para pedir entrar numa ação que pudesse reivindicar a pensão da minha mãe para ela, porque ela parou tudo para cuidar da minha mãe. E aí eu falei exatamente assim para a advogada, que é nossa amiga. Ela falou: olha, Dé, não tem nenhuma base de lei para isso. Existe uma brechinha que está ainda sendo estudada para isso. Eu falei para ela: então você vai pela lei e eu vou pela oração. E eu falei para ela: e eu estou respaldada nas filhas de Zelofiade. Se Deus mudou a lei de Israel, por que Deus não pode abrir uma brecha para que a minha irmã tenha seu sustento, sendo que ela parou para cuidar da minha mãe? E aí ela foi à primeira instância, o juiz, e ainda foi essa a palavra da advogada, fez uma averiguação porca. Ela falou: sabe o que é uma averiguação porca? É que eles nem olham direito e falam: não. Ela falou assim: mas não se preocupe, que eu vou recorrer novamente. E na época eu falei assim para minha irmã: nós achamos que é justo isso. Aos nossos olhos é justo. Você cuidou, você se privou para poder cuidar da nossa mãe, e não tem problema. Se Deus não agir dessa forma, se não for pela pensão dela que vai ter o seu sustento novamente, porque agora também a idade e tudo mais, Deus vai prover uma outra forma.
Então, quando não deu a primeira instância, claro que bate um pouco da tristeza, mas existe a segunda. E se a segunda não der? Deus, como um Deus justo, vai trazer a provisão necessária. Mas nem por isso nós deixamos de pedir algo justo. Então, nós não podemos simplesmente nos conformar. E às vezes, por conta da nossa conformidade, é que está acontecendo tantas aberrações por aí. As pessoas decidem o que querem, fazem o que querem, porque a gente fica acomodado e fala, não é comigo, deixa quieto. Outra coisa que nós devemos fazer é levar os nossos problemas a quem de fato pode nos ajudar. Nossos amigos, nem sempre. Nossos vizinhos, nem sempre. Rede social, muito menos. É só exposição. Pronto, falei, hashtag falei, abri minha boca. Não vai mudar a sua vida. Só vai arrumar um monte de gente para se meter. Mas, às vezes, nós abrimos a boca para contar para todo mundo. Ficamos o dia todo no WhatsApp, no telefone, contando as nossas queixas para todo mundo. Mas aí nós paramos, e quanto tempo nós paramos para apresentar as nossas queixas ou as nossas necessidades àquele que pode realmente mudar a circunstância? Ao invés de usarmos o Senhor como nosso plano único e A, nós usamos o plano B. E quando nós usamos o plano A, às vezes nem precisa pensar no B, porque ele é suficiente para resolver. Então, nós temos também que aprender a resolver os nossos problemas, porque mesmo que a circunstância seja difícil, o próprio Deus diz, acaso há algo impossível para mim? Há alguma coisa impossível que você possa pedir que eu não possa fazer? Se não estiver em discordância, em pecado, algo que afaste da verdade de Deus, você pode pedir. Ou se não há uma incoerência, e eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo que vocês não gostam de ouvir, mas eu falo de vez em quando, sua fidelidade. Você não é fiel com Deus, você rouba nos dízimos e nas ofertas, e depois você fala, Deus não está dando esse dinheiro para pagar as minhas contas, ou resolver uma situação aqui, e eu não tenho como resolver, me abençoe, Senhor. Você acha que é justo te abençoar? Seja sincero. Não. Inclusive, eu sempre digo que eu nem oro. Quando eu tomo conhecimento que a pessoa não é fiel com Deus, você não espere a minha oração por você vai ser só, Senhor, tenha misericórdia e ensine os teus filhos a serem fiéis e a viverem a alegria, o prazer de devolver ao Senhor aquilo que o Senhor nos dá. Eu não oro. Se eu, humana, não entendo isso, você acha que Deus seria justo? Você que rouba nos dízimos e nas ofertas, porque não vai dar se eu tirar. Dá para entender isso, Rafael? Não dá. O dinheiro não é seu. Ele te dá 90%, só pede 10% para que haja mantimento em sua casa. Mas não. Aí depois você fala, preciso orar para o Senhor abençoar, porque não está dando, porque o negócio está ruim, porque preciso fazer um negócio, porque preciso vender aquilo. A primeira pergunta, quando as pessoas falam para mim alguma coisa financeira, eu pergunto, você é fiel? Se você é fiel, eu estou contigo, eu oro. Senhor, ele é fiel com o Senhor. Ele não te rouba, ele confia, mesmo que seja difícil tirar a quantia, mas ele entende que é do Senhor, e o Senhor mandou, e ele obedece, porque ele confia em ti. Agora, você não faz, e depois quer pedir justiça, quer pedir bênção, então essas incoerências, você vai ficar orando por muito tempo, e nada vai acontecer. Não, mas eu conheço um monte de gente que faz um monte de coisa aí, e não dá dízimo nenhum. Presta atenção na vida, se não escoa de outro lado. Às vezes só tem dinheiro,
mas não tem prosperidade, não tem paz, não tem alegria, não tem saúde, não tem família. Isso não é prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. E para que nós possamos ter prosperidade no Senhor, nós precisamos aprender a ser fiel com Ele. Quer entrar no muito? Seja fiel no pouco. Nós temos que ter coerência naquilo que nós pedimos. Todos nós passamos alguma vez pela situação em que alguém nos diz que as coisas não podem mudar, que nossa voz não é importante e que devemos nos acalmar e aceitar as coisas como são. Mas se são injustiça, nossa responsabilidade é falar. Falar sem medo, falar com confiança e sinceridade, e falar com quem de fato pode ajudar. Pedidos justos e coerentes para um Deus justo e coerente. E eu quero terminar falando sobre as 5 significados dessas mulheres. E é interessante, eu gosto dessas coisas, como tudo é profético. E o nome das meninas são proféticos. Macla ou Maala significa confiança. Eu confio no Senhor, por isso eu vou. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Noa significa descanso, determinação. Ninguém vai me deter. Josué 1,9 diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ogla significa: não anda com os pés amarrados. Os meus pés não estão amarrados. Salmo 25,15 diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Quando eu olho para o Senhor, Ele mesmo desvia os meus pés das armadilhas aonde eu possa cair. Milca significa autoridade. Eu recebi a autoridade. Lucas 10,19 diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Deus nos deu autoridade. Tirza significa prazer ou agradável. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto de justiça. Isaías 61:10. 5 meninas, 5 mulheres: a confiança, a determinação, a que não anda com os pés amarrados, a cheia de autoridade e a agradável, se juntaram para chegar diante daquele que poderia mudar a sua história. Abrir o coração e Deus mudar, não somente a história delas, mas a história de toda uma nação. O que é que você tem para pedir ao Senhor nessa noite? O que é que você precisa falar para Deus nessa noite? O que é que você está esperando de justiça de Deus nessa noite? Eu queria que você ficasse em pé. Quando eu estava preparando, Isaac pode até tocar, que depois nós vamos ter a ceia. Quando eu estava preparando e não estava escrevendo ainda, estava tudo na minha cabeça e eu não tinha escrito nada. E aí hoje, eu mexendo, eu tenho, acho que todos vocês têm um contato chamado Eu, onde a gente manda todas as coisas que a gente quer gravar. E eu estou lá com o meu Eu cheio de coisas. E aí eu estava procurando uma coisa e fui lá procurar, mas tinha tanta coisa, eu falei, nossa, eu preciso apagar. E comecei a olhar umas coisas que não precisava mais e apagar. E de repente eu vi lá
uma mensagem de bom tempo, e que eu nem achava que estava mais lá. E quando eu li aquela mensagem, meu coração mais doeu, eu nem lembrava mais, por conta de uma injustiça. Palavras de injustiça que foram proferidas contra nós. E eu falei, meu Deus, para que está aqui? Mas aí me veio a memória de que eu havia guardado aquela palavra que havia sido dita contra nós, porque no período eu pensei assim: se eu tiver que confrontar, se eu tiver que ficar face a face, eu tenho prova daquilo que eu li, daquilo que eu recebi, daquilo que foi me dito. E naquele mesmo momento o Espírito Santo falou: mas guardou à toa, né? Eu sou o seu advogado, eu sou o seu justo juiz. Você não precisa guardar nada, porque eu não esqueço de nada do que foi dito. Você não precisa se defender. E aí eu lembrei das filhas de Zelofeade. Elas estavam querendo justiça, elas só apresentaram a queixa e a situação. E eu falei: Senhor, apagando, pá, agora, porque eu não preciso me justificar, porque eu tenho quem me justifica. Eu não preciso me defender, porque eu tenho quem me defenda. Eu só preciso confiar no Senhor, tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou. Apaguei aquilo e fui olhar para ver se tinha mais coisa desnecessária, e apaguei um monte de coisa desnecessária. Falei: não preciso disso, porque eu sei que todas as vezes que eu fizer um pedido justo, o meu Deus, que é justiça, irá operar de forma justa. Quero que você feche os seus olhos e fale aí com Deus. O que é que você quer pedir para Ele essa noite? O que é que você está passando de injustiça? O que foi dito a teu respeito? Ou qual problema de trabalho que talvez aí esteja te prejudicando? Ou qualquer outra coisa que você esteja precisando falar com Deus, mas não tem coragem de falar. Hoje Ele está dizendo a você: pode falar. Abra o seu coração, tenha coragem, tenha ousadia. Fala aquilo que você quer, fale aquilo que você precisa, porque o nosso Deus está aqui para ouvir a minha oração e a sua oração. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor prometeu quando foi aos céus que não nos deixaria só. O Senhor nos mandou o Espírito Santo, nosso Consolador, amigo fiel, que leva ao Senhor tudo aquilo que nós não sabemos às vezes colocar em palavras. E Ele está aqui, o Senhor está aqui, habita em nós. E nós queremos agora apresentar a Ti as nossas necessidades, coisas que angustiam o nosso coração, coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis. Pai, em nome de Jesus, entra com a providência, ouve o nosso clamor, ouve a nossa necessidade. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, nós sabemos que podemos apresentar a Ti as nossas causas, assim como Paulo disse: por esta causa me coloco de joelho. E nós queremos nos ajoelhar em reverência ao Senhor e dizer: Pai, nós precisamos da Tua intervenção por essa causa. Não adianta nós irmos às pessoas, a lugares, sendo que a resposta que nós precisamos está em Ti. Então, ó Deus, sonda o coração dos meus irmãos. Ouve, Espírito Santo, cada pedido, cada necessidade. Aqueles que estão sendo verbalizados, aqueles que estão sendo admitidos, palavras que estão sendo admitidas e confessadas, assim como aquelas que não estão sabendo como dizer e como falar. O Senhor também conhece, o Senhor também sabe. Vem com a Tua justiça, vem com o Teu amor, vem com a Tua graça.
E assim como o Senhor mudou a história daquelas 5 mulheres, que o Senhor também possa mudar a nossa história. E através da mudança da nossa história, muitas outras pessoas sejam abençoadas e transformadas. E acima de tudo, o teu nome seja glorificado e exaltado. Ouve, Pai, atende, entende a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles possam calar todas as outras vozes, e agora somente ouvir a resposta do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Pastor Rodrigo.